Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos trabalhar persistência de dados, inserindo novos cursos e aprendendo a fazer a consulta de cursos que foram inseridos. Mas antes, aqui do lado esquerdo no seu VS Code, você vai clicar aqui em extensões. Você vai pesquisar pelo termo SQLite. A primeira opção que vai aparecer aqui para vocês, o SQLite, do Alex CVZZ, você vai clicar e vai fazer a instalação e deixá-lo habilitado na sua aplicação. Só para vocês terem uma noção, caso você queira utilizar esse componente, você vem aqui em ver, vai em paleta de comandos ou digita Ctrl Shift P e daí você digita SQLite e aí você vai ter um comando chamado Open Database. Você vai clicar nele. A própria extensão vai mostrar para vocês aqui que dentro de var data existe um arquivo SQLite chamado banco. Você vai clicar nele para poder abri-lo. Caso ele não apareça, ele tem que aparecer aqui embaixo. Caso ele não apareça, basta você clicar aqui com o botão direito em Dependências e habilitar o SQLite Explorer. Ele é o nosso explorador de banco de dados SQLite. Ele vai permitir que a gente possa ter uma visão de como que está a nossa base de dados. Lembre-se que na aula anterior nós fizemos o mapeamento da classe curso, gerando assim a entidade curso, que é a tabela curso, com os campos ID, nome curso e carga horária. Se a gente clicar aqui nesse botãozinho de play, ele vai fazer um show table, mostrando para a gente o que tem dentro da nossa base de dados. No caso, por enquanto, está vazio. Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer a inserção de novos cursos, ou seja, como criar novos cursos e como consultar os cursos cadastrados. Para isso, dentro da pasta src, eu criei uma pasta chamada Commands e dentro dela eu criei um arquivo PHP chamado criar curso. Esse arquivo é um arquivo relativamente simples, é só mesmo para a gente poder testar como que é feita a inserção de dados. Eu chamo o meu autoload, eu criei aqui 3 instâncias de curso, que é o curso 1, o curso 2 e o curso 3, que é PHP 7.4, PHP 7.4 orientado a objetos e JavaScript. Daí, para a gente trabalhar a persistência de dados, nós precisamos basicamente do quê? Gerenciar nossas entidades de cursos, chamando aquelas 2 linhas que nós já havíamos usado em aulas anteriores, com o nosso Entity Manager Factory. Nós vamos fazer uma nova instância do nosso gestor de entidades. Daí a gente faz essa referência aqui utilizando o nosso método getEntity. E assim a gente pode fazer a inserção de dados. A inserção de dados ela é feita em 2 passos. Primeiramente, você pega o seu Entity Manager e chama o método persist, passando qual é o objeto que você quer que o Doctrine observe para ver se tem alguma modificação relacionada a ele. Daí, o que confirma a inserção de dados é um método chamado flush. Então aqui, olha, Entity Manager flush. É ele que vai fazer o que a gente chama de insert lá no nosso SQL. Daí, eu vou ter que executar esse arquivo para que ele possa funcionar. Então, no meu terminal, eu vou startar o meu servidor. Posso startar lá diretamente na pasta 8000. Vou atualizar aqui. Daí, lembre-se que dentro da pasta src, eu tenho uma pasta chamada Commands. E dentro dela eu tenho um arquivo chamado criar curso.php. Eu vou teclar Enter e executar. Aqui ele exibiu alguns erros, eu vou só observar o que está acontecendo. Aqui no caso, ele só está tendo um problema de fazer o nosso require do autoload. Então vou voltar lá no meu código. Então, commands src, o nosso autoload está dentro de vendor. Então eu preciso subir mais um nível. Aqui ele não funcionou porque a gente precisa fazer o include da nossa classe chamada cursos. Havia faltado a gente fazer os imports através do user, informando que a gente vai utilizar a classe curso e a classe Entity Manager Factory. Salvei as alterações, vou no navegador, vou atualizar. Ficou aqui em branco, aparentemente o insert foi feito com sucesso. Como é que eu vou saber se o insert funcionou? Aqui no nosso SQLite Explorer,
eu vou fazer um refresh do database. E daí aqui na minha tabela curso, eu vou clicar em play para ele poder dar um show table, para ele mostrar para mim como está a minha tabela. Observem que eu tenho agora um dado com o ID 1, com o nome PHP 7.4, com a carga horária 120. Daí, eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um insert também para fazer a persistência de dados dos cursos 2 e 3. Mas para isso, eu já vou colocar aqui curso 2 e curso 3. Feito isto, eu já tenho o flush aqui embaixo. Eu vou lá no meu navegador, vou atualizar. Observem, também ficou em branco, aparentemente o insert foi feito com sucesso. Vou voltar lá para o meu SQLite. Vou fazer aquele refresh aqui, ó, do database. Vou fazer um play no meu show table. E observem que eu tenho agora 3 entradas na minha tabela. Observe que ela é uma de 3, né? PHP 7, PHP 7.4 orientado a objetos e JavaScript. Ou seja, para criar um novo curso, a gente precisa chamar o nosso gerenciador de entidades e basicamente a inserção de dados é feita através do método persist e ele só é executado, ou seja, confirmado, quando a gente chama o método flush, que seria o mesmo que descarga ou descarregar. Além de criar curso, nós temos que aprender também como buscar os cursos. Para isso, eu criei um arquivo chamado buscarcursos.php. Ele está dentro da pasta commands. Então observem, basicamente a gente faz o import do Entity Manager Factory, faz o require do nosso autoload, chama o nosso gerenciador de entidades cursos, e daí a gente precisa fazer algo que é super importante. Nós utilizamos um método chamado getRepository, passando o nome da nossa classe, curso. Assim a gente acaba de criar um repositório de cursos utilizando o Doctrine ORM. Daí, para que a gente possa pegar esses dados, existem basicamente 4 métodos. Existe o método findAll, que significa buscar todos. Existe o método find, que faz a busca por ID. Existe o método findBy, que a gente passa o parâmetro, que normalmente é o nome do campo que a gente quer usar como critério de busca. E o findOnlyBy, que a gente também pode passar o campo que é usado como critério de busca. Então, como isso aqui vai funcionar? Eu criei uma variável chamada CursoList, que vai receber o resultado da execução do meu repositório, chamando o método findAll, que significa buscar todos. Como esse resultado vai trazer para mim um array, como isso aqui é um array, então eu preciso utilizar a estrutura forEach para que eu possa percorrer este array para poder escrever ele em tela. Então basicamente a gente vai fazer isso aqui. Abaixo eu tenho aqui a execução dos outros métodos. Eu vou até comentar essas linhas aqui de baixo. Salvar aqui o comentário. E eu vou abrir esse arquivo para a gente ver se ele vai fazer a exibição de todos os nossos dados. Então lá no nosso navegador, nós vamos usar o buscar cursos, no plural, e teclar Enter. Ele está dando uma mensagem de erro, é por causa do endereço do nosso autoload que não está correto. Assim como no anterior, eu preciso subir 2 níveis. E eu só subi um nível aqui no código. Por isso que ele estava dando um erro aqui na minha linha 5. Salvei no Ctrl S, vou atualizar. Ele está dizendo que a classe curso não foi encontrada, então basicamente o que a gente precisa fazer é a referência aqui do nosso import do use. Vou salvar. Vou atualizar. Observem como apareceram os resultados. Todos os dados que estão cadastrados na nossa base são o curso PHP 7, o curso PHP 7 orientado a objetos e o curso de JavaScript. Daí, lá no nosso código, eu vou tirar aqui o comentário dessa parte de busca por ID. Vou descer o comentário para cá. O busca por ID ou busca por ID, ele é feito pelo método chamado find. Ele tem como parâmetro basicamente o número do ID que a gente quer localizar. O que eu estou fazendo aqui é armazenando o resultado da execução desse método de buscar o ID 2 numa variável chamada busca1. E daí eu uso o método getNomeCurso para poder escrever ele em tela.
Vou só atualizar lá o resultado. Observem que aparece aqui para mim PHP 7.4 orientado a objetos, que é justamente o segundo ID. Eu posso também fazer outro processo de busca. Vou tirar aqui o comentário. Eu posso fazer a busca com base no nome de um campo especificamente. Deixa eu tirar o comentário aqui embaixo para não ficar aparecendo erro. Eu posso fazer uma busca de todos os campos por nome de curso ou buscar um registro com base em um critério. Esses dois métodos funcionam de forma semelhante. Para esse caso especificamente eles vão funcionar de forma igual, mas a gente vai ver mais para frente outros exemplos para poder depois fazer a diferenciação entre eles. Mas aqui eu estou usando o método findBy, que ou seja, eu vou buscar por nome de curso. Esse aqui é o meu critério. Eu poderia colocar aqui carga horária e passar aqui qual é o número da carga horária que eu quero buscar. Na nossa base, como ela é muito pequena, nós temos dois registros que têm o nome PHP 7.4, mas aqui eu estou fazendo uma busca literal, ele só vai trazer para mim um resultado, que é aquele que tem exatamente o nome PHP 7.4. E eu vou fazer um var dump para poder ver o resultado da execução desse código. Eu estou usando aqui um HR só para poder fazer uma separação, e aqui embaixo eu estou usando o método findBy, só que é o findOnBy. Ele vai fazer o processo de busca de uma forma semelhante. Eu estou armazenando aqui numa variável chamada busca3 e também estou fazendo o var dump. Salvei as alterações. Se eu for lá no meu código e for executar, vai aparecer aqui para mim os dois resultados. Então, como o primeiro resultado, eu vou ter um array com um elemento só, que tem o ID 1, que o nome do curso é justamente PHP 7. E tem lá a carga horária de 120, que é justamente esse primeiro aqui que nós estamos vendo. E o resultado da segunda execução, eu tenho como resultado não um array, mas sim tenho como resultado um objeto, que tem o ID 1, que tem o nome que a gente já viu ali, que é o PHP 7.4, que tem a carga horária de 120. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar os conceitos de persistência usando o ORM. Nós vamos ver como fazer a atualização de dados, como fazer a exclusão de dados e finalizar, reforçar essa parte de persistência utilizando o Doctrine ORM. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!